Quando o mundo odiava jogos japoneses. Teve um tempo que isso aconteceu? Não lembro. Vamos ver o que ele vai falar. Eu sempre gostei, sempre fui um weeb. Então, desde pequenininho, Super Nintendo, PlayStation 1, porra, sempre gostei dos JRPGs. Ainda falando de The Game Awards, uma das coisas que eu mais gosto nessa premiação anual é poder perceber quão diversa a indústria... Eu só gosto do Game Awards porque eu estava nela como indicado a melhor jogo de luta de 2023. Sou nem um pouco parcial. dos games se tornou. Dentre todos os anúncios mais celebrados da edição 2024 do evento, você teve joguinho americano, você teve joguinho europeu, você teve joguinhos japoneses, e acima de tudo, o destaque nos joguinhos japoneses é uma coisa que me deixa muito feliz, porque este é um evento feito nos Estados Unidos para um público ocidental, que mesmo assim celebra os jogos japoneses com toda alegria, com um sorriso no rosto. O jogo premiado como o melhor jogo do ano foi um joguinho japonês. Astropix, né? Vamos ser sinceros. Astropix é Mario Odyssey sem o carisma de Mario. Vários dos anúncios que mais... Joguei Astropix? Não, foda-se. Meu amigo me falou isso e eu confio no meu amigo. causaram comoção naquela noite foram de jogos japoneses. E isso, pra mim, que sempre fui muito fã de jogos japoneses, né? Que é um termo engraçado, que se é que dá pra englobar tudo isso em um único conceito. O povo engloba jogos brasileiros em um conceito só. É muito acalentador. Eu fico muito feliz, muito satisfeito de ver que... Melhor que uma DLC? Concordo. Melhor do que uma DLC. Por isso que tinha que ter ganhado era a Metafor. Falei, eu sou o mais japonês daqui. A indústria de games de 2024 é capaz de abraçar, de celebrar a produção de videogames que vem lá do Japão. Porque não foi sempre assim, cara. Não muito tempo atrás, o adjetivo japonês era um pejorativo quando associado a videogames. Na minha bolha nunca foi, né? Nem nas minhas discussões de internet ou pessoais. Eu tenho certeza que você já deve ter tido contato, seja na vida real ou na internet, com pessoas que ainda enxergam videogame dessa maneira, né? Que repetem aquele... Ele está farpando um certo criador de conteúdo? Assim, de que jogos japoneses são piores, jogos japoneses são muito esquisitos, ou jogos japoneses não têm uma interface boa. Na verdade, a verdade da verdade é que jogos japoneses salvaram a indústria no primeiro grande crash de jogos na época do Atari, com a Nintendo. E a verdade da verdade é que jogos japoneses estão salvando a indústria novamente hoje em dia, porque só está saindo jogo ocidental cagado na sua grande, né, nos olhos do grande público. Quem que joga jogo indie sabe que sai coisa boa todo dia. Mas aos grandes olhos do grande público, o que importa é 200 milhões de investimento pra cima, né? Então, isso só tá sendo cocô, gente, desculpa. Estatisticamente, né? Os jogos japoneses é pedrada atrás de pedrada, só que o povo, coitado, o povo não abriu os olhos ainda. E tudo mais. E isso nasceu em um período muito específico. Um período em que a indústria japonesa de games estava objetivamente sofrendo, lançando jogos um pouquinho abaixo em termos de qualidade, e que fez com que parte da... Eu não tenho nada contra o Tucas, né? Inclusive o Tucas, eu fiz um react do vídeo dele sobre isso, eu acho. Mas a gente comentou sobre essa questão do JRPG. É igual falar que todo filme de ação é filme da Marvel. Não, você tem um monte de filme de ação diferente. Só que se o cara acha que todo JRPG vai ser Persona, o cara tá escolhendo limitar a própria visão. Imagina, todo filme de romance é Crepúsculo. Não, porra. Todo filme de ação é Marvel. Não, tem vários estilos dentro disso. Imagina, você vai dizer, vamos assistir cinema? Vamos o quê? Vamos ver um filme? Não, todos os filmes são chatos. Não, por quê? Não, eu vi os 5 filmes da Marvel, tudo igual. Pô, não faz sentido. A indústria adotasse como lei esse discurso de que jogo japonês é pior. O que pra qualquer Quando pessoa isso que aconteceu? jogou do Play 2 pra trás é absoluta loucura, né? Mas naquela geração, isso era uma coisa difundida no discurso sobre videogames na internet. Inclusive, você pode pegar aquelas aspas famosas do Phil Fish, o diretor do joguinho indie Fez, em resposta a uma pergunta de um desenvolvedor japonês sobre o que ele pensava sobre a produção de jogos japoneses naquela época. What do you think about recently Japanese game? They suck. I'm sorry. Like, you guys need to get with the times and make better interfaces and like update your technology. Nossa, ainda bem que eu nunca joguei essa merda desse jogo. Caralho. Ainda bem que eu nunca gastei um puto de um centavo com o jogo desse cara. Nossa, idiota, mano. Ainda mais com
Cara, isso já é babaca pra gente ocidental. Imagina pra um japonês que vem de uma outra cultura muito mais polida, educada, reservada. E o cara ainda nem fala inglês direito. E a resposta do cara pra isso é começar com They suck. Pô, fala, olha, eu acho que às vezes são experimentais demais, podem afastar muito o público ocidental, mas no Japão talvez as coisas sejam diferentes. Eu pessoalmente não gosto muito, eu me sinto perdido e tal. Até porque, mano, Make better Foda-se a sua interface, seu corno desgraçado. ninguém liga pra interface, isso é coisa de jornalista de jogo. Isso é coisa de produtor cult de jogo. Interface tem que ser prática, no mínimo pra não atrapalhar. Ela pode ser exagerada, ela só não pode atrapalhar o jogo, né? Tipo, se ela realmente prejudica a sua experiência, é ruim de apertar os botões, o negócio não seleciona direito, mas se ela é chamativa e tal, prática nesse sentido, né? Ela não pode ser mecanicamente, não pode te atrapalhar mecanicamente a jogar o jogo. Mas ela pode ter o estilo maluco que quiser. Às vezes são interfaces que são ruins, são, mas quando que você vai parar de jogar um jogo por causa da interface? Talvez, se esse jogo constantemente te enche o saco, beleza. Mas uma interface, é meio feinha, ficou meio estranha. Toma no cu. Se você, seu corno do caralho, que tá me assistindo, joga a porra de um gacha no celular, que a cada fucking botão que você aperta, você tem que esperar 5 segundos, porque a tela vai se conectar com o servidor, e aí o jogo é menu simulator. Tu fica num menu que vai para outro menu, que vai para outro menu, que vai para outro menu, que vai para outro, e ficar 5 segundos. E você jogou 2 horas no dia a porra do gacha, 45 minutos só fucking esperando essa merda desse loading do caralho, dessa interface de bosta. E o povo continua jogando. Agora me diz, seu prepotente, onde que o povo tá ligando pra interface? Fora a microbolha de críticos e cultos desenvolvedores de jogos. Toma no cu, porra. interfaces and like update your technology. We're totally kicking your ass. Back then, you guys were the king of the world, but your time has passed. Que, né, Phil Fish, um dos caras mais patéticos que já lançaram videogame na história da indústria. Aí. Teve bolas, hein? Respeito. Teve bolas, isso aí. Por melhor que seja o Fez, esse cara hoje em dia é basicamente persona não grata na produção de videogame. Que bom. Mas ele estava apenas ecoando um discurso que era muito comum em 2012, na época que esse vídeo foi gravado. Isso não era uma coisa tão bizarra assim de se pensar na época. Inclusive eu lembro de estar em fóruns da... Narras descreveu Gran Blue Fantasy e continua jogando. Porra, se o Lorde Raziel joga Gran Blue Fantasy no Brasil, cara, tu é muito otaku. Puta que pariu, tu... Caralho. Tu joga... Mano do céu, Gran Blue Fantasy foi um dos primeiros grandes gachas. Jogava no navegador do celular. Puta que o pariu, moleque. Mano, tu tem carteira de otaku, hein? Naquela época e, né, a galera meio que fala, pô, ele não devia ter dito isso na cara do desenvolvedor japonês, então tinha a ótica da coisa, mas muitos desses posts continuavam e chegavam na conclusão de Eu só não jogo o Gran Blue Fantasy porque é gacha, se não fosse eu jogaria. Inclusive quero jogar o Relink. que, mas ele tá certo, né? O que ajudava a vilanizar, a demonizar, não apenas os jogos. Eu não sei o que tava saindo nessa época, porque eu nunca fui de ligar muito pra essas coisas. Até porque hoje em dia virou o contrário, né? Todo mundo odeia jogo ocidental. Suicide Squad, merda. Concorde, merda. Aí sai Marvel Rivals, sucesso. Do caralho. Coreano? Ou chinês? Agora eu não lembro. Porra. Assassin's Creed Unity, todo bugado. Um monte de Assassin's Creed tudo cagado. Jogos da Ubisoft, tudo, né? Porra, fazia vários jogos fodas, agora tá tudo estranho. E aí? Jogos japoneses, mas também os desenvolvedores japoneses. Diferença que jogo oriental é realmente ruim em sua maioria. Ô, Kawajias, você pode... Traz seus dados. Quantos jogos você acha que são lançados no Oriente e no Ocidente? Beleza. Aí já trabalhando com números.
quantos desses jogos são bons? O que é um jogo bom? Vamos botar qual que consegue ter, sei lá, uma porcentagem de análise boa, com uma certa quantidade de análise. Aí é muito abstrato chegar até alguma coisa. O que eu acho que é dos jogos grandes que ganham mídia, em geral, eu acho que os jogos orientais são bem melhores do que os ocidentais. Mas depende, o que é melhor em quê? Eu tenho um estilo de game design que eu prefiro, eu tenho um estilo de forma de contar história que eu prefiro, eu tenho um estilo de um monte de coisa. De abordagem que eu prefiro. E os jogos ocidentais vão ter as formas deles também. Eu acho que é muito mais uma questão de gosto. Mas a gente pode ver que hoje em dia, jogos ocidentais de grandes empresas estão sofrendo com vendas. Enquanto jogos orientais estão numa onda de muitas vendas, tipo Black Myth Wukong, né? Jogos japoneses, mas também os desenvolvedores japoneses. De uma maneira que até mesmo jogos bons que ainda estavam saindo do Japão, sei lá, as coisas que a Nintendo lançava, um Xenoblade Chronicles da vida, por exemplo, naquela época, também era meio que pego nesse balaio, era meio que tratado como uma coisa inferior ao que a produção ocidental estava soltando naquela época, né? Os Gears of War, os Mass Nunca gostei. Effects, Nunca os gostei. Fallouts, os DL. Tudo jogo de tiro genérico. Mentira. Fallout se tornou um jogo de tiro genérico porque eu jogo Fallout 2. Isso aqui é coisa mais lenta do que Fallout 2. Personagem andando. Gears of War, jogo de tiro. Legal, mas jogo de tiro. Fallout começou essa porra de terceira pessoa. Mass Effect, jogo de tiro. Mano, me dá o JRPG. Preciso de combate por turno. Elder Scrolls, os Uncharted. Não, meu Uncharted de jogo de tiro. Viu? Tudo igual. O povo reclama de JRPG. Se todo JRPG é Persona, todo jogo de tiro é igual. Mesma coisa. Eu jogo Fallout 2, joguei, né? Porque meu pai joga RPG, né? Então ele já zerou Fallout 1, Fallout 2, não gostou do Fallout 3, não. Falou nada a ver esse jogo de tiro aí, não é RPG mais. Eu falei, isso aí, pai. Hardcore. Da vida. Esses jogos eram vistos como superiores e Eu jogava no meu Windows 98. Quando meu pai trocou de PC, eu fiquei com o Windows 98 no meu quarto, eu fiquei... eu ficava jogando um jogo de RPG Maker de Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, bom demais. Os japoneses eram vistos como inferiores. E, cara, tem provas documentadas disso aí, né? Ano passado... Uncharted é legal. Legal. Muito overrated. E olha que eu zerei Uncharted. Muito overrated. Por exemplo, o lançamento do Final Fantasy Ué, o XVI. Nars não gosta de Persona? Não, não gosto de Persona. Na verdade, eu não tenho nada a dizer sobre Persona, porque eu nunca joguei Persona. Mas eu já joguei outros da Atlus. O Yoshi-P, diretor Naoki Yoshida, né, diretor de Final Fantasy XIV, diretor de Final Fantasy XVI, falou especificamente sobre como ele não gosta do... A Naughty Dog, em geral, overhype de 100%. Fazem muitos jogos bons. Mas eles pegam lá o que é muito bom e taca pro perfeito. Não é perfeito nem fudeu. Nada é perfeito, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. JRPG, porque o termo JRPG é um termo que ganhou popularidade no meio dos anos 2000, começo dos anos 2010, meio que numa antítese com o RPG ocidental. Era meio que usado pra descrever jogos que eram os RPGs piores. Pra mim sempre foram os melhores. Mano, agora eu tô puro ódio agora. É sério isso, né? A gente tem essa concepção, eu pelo menos, como fã de JRPG, eu sempre associei JRPG a uma coisa positiva. Mas o termo cresceu em popularidade. Isso é verdade, já vi algumas discussões sobre isso recentemente. Bem na época em que virou comum falar mal de JRPG e falar bem de WRPG, Burros. né? Que é o Fallout, o Elder Scrolls, Burros. Final Fantasy, Dragon Quest. Virei inimigo de RPG ocidental nesse momento. Mano, Skyrim não chega nem perto de JRPG de qualidade, falei. Era ultrapassado. Porque a forma que eles contam a história são totalmente diferentes, né? Skyrim é sobre liberdade, JRPG é sobre história. Então, outros mundos. Era arcaico, interface ruim, chato, lento, pra criança, pra esquisito. E o Yoshi-P falou, cara, eu não gosto, até hoje. É verdade, ele falou isso eu mesmo. não gosto que os meus jogos sejam descritos como JRPGs. Eles não Até porque aquele negócio, né? Isso vale pra jogos brasileiros, jogos americanos. Porra! Então quer dizer que pega um jogo americano aí, Uncharted é igual Overcooked americano? A Overcooked, pô, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o JRPG, porra, Shin Megami Tensei, Persona, é totalmente diferente de Final Fantasy, que é diferente de Breath of Fire, que é diferente de Drakengard, que é diferente de pegar outro JRPG doido aí. Cadê? Tem que pegar minha caixa de jogo ali. Porra, que é diferente de Atelier Iris.
que é diferente de Mega Man Battle Network, que é diferente de Pokémon, que é diferente de Digimon World 1, que é diferente de Chrono Trigger, que é diferente de Dragon Quest. E aí? Como que... É tudo JRPG, mas são totalmente diferentes. Então, realmente, é um termo que não faz sentido. O negócio é que a gente usa esse termo para jogos com estética anime, onde você, em geral, tem um combate mais cadenciado, seja de turno ou com muitos elementos de turno, e seguem um estilo de narrativa oriental, que a gente não tem a palavra antigamente, né? Não sabia, mas é o Kisho Tenketsu. E é isso. Acho que esse seria o JRPG, né? Só RPG japonês, eles são RPGs. Você pode jogar eles em qualquer lugar do mundo. Por que a minha nacionalidade é a única que é delineada no título do gênero, né? É meio esquisito. Pra mim sempre foi um elogio pra mostrar como eles são melhores do que os outros. Isso. E aí a consequência prática disso, ao meu ver, pelo menos, observando o que acontecia naquela época, é que muita gente meio que ignorava jogos que eles poderiam acabar gostando, porque tinha essa vilanização da coisa. E era uma vilanização que chegava num nível de discurso que, assim, eu não preciso nem falar o que... Inclusive, outra coisa. Era nessa época que o povo tava mal de jogo RPG, o Metal Gear Rising Revengeance era meme. Todo mundo falava mal. Não é Metal Gear. Caralho, hoje em dia virou um dos maiores cult classics que tem. Todo mundo ama esse jogo até não poder mais hoje em dia. Por quê? Porque é um jogo que tinha vários conceitos interessantes de gameplay, de história, de filosofia, de memes replicáveis. Memes, Jack. The DNA of the soul. Então... Hoje em dia é um jogo amado que explodiu, trilha sonora pica. Wash away the anger! Muito bom, que é a música do Monsoon, né? Que literalmente começa com. Que é muito boa. E aí, o povo falava que era ruim o jogo na época. Falava que era uma merda. O jogo bom pra caralho. Por você ver que o gamer sempre foi burro. O gamer sempre foi manipulável. O gamer sempre foi pensamento de manada. O gamer sempre quis lamber saco de jornalista e nunca quis ter opinião própria. Nunca quis testar coisas. Porque, no Metacritic a nota é 7.5. Eu só jogo jogos com nota 8 ou mais no Metacritic. Já vimos um vídeo falando sobre isso, onde eu desci o pau, virei na Dark Nars, fiquei maluco. Otaku também, isso é contra as coisas. Mas aqui a gente tá xingando o gamer. Xingar o otaku a gente já xingou outros dias. Respeita a vez dos outros serem xingados. Então, e esse jogo Vanquished, que apareceu aqui também, nego falou que é muito ruim. Vanquished só tem 6 horas de duração. É um jogo muito ruim. Como se tivesse que pagar a hora a tempo do jogo, porra. O jogo divertido pra caralho, rápido pra caralho, frenético. Desliza sem zoão. E eu falei, só tem 6 horas de duração. Porra, você pagou R$50 nessa bosta de jogo. Aproveita, caralho. Você paga R$40 pra ver um filme de 1 hora no cinema, um filme merda da Marvel. Se fuder, porra. Tô maluco, tô doidão. Organização que chegava num nível de discurso que, assim, eu não preciso nem falar o que era, né? Deixa eu mostrar pra vocês um clipe do G4, que era um programa de TV sobre videogames que passava na TV a cabo americana. Era tipo, sei lá, era o 01 americano ali, era assim que eles descreviam a história... Trocaram narras quando a live caiu? Sim. De Genji, que era um jogo japonês lançado pro PlayStation 3 em 2006. Dá uma olhada nos termos que eles usam pra falar desse jogo. A 2 out of 5. Genji's story is based on the Genji period of Japanese history. Ou é na lenda de Genji? Well, we're not exactly sure how, but can you really blame us? Because who knows anything about Japanese history? There were some samurai, they periodically killed themselves, a rat learned judo, and they invented a religion that sanctifies small trees and samurai, they periodically killed themselves, a rat learned judo, and they invented a religion that sanctifies small trees and fat guys wrestling. Then we nuked them. That's how they turned into a real country. To see what the PS3 can do with a hack and slash that's not bound up with a complex storyline like the vast pageant of Japanese history, here's our review of Untold Legends. Eu só posso rir aqui, cara. O que eu vou fazer? Olha que absurdo, velho. Isso era o mainstream da cobertura jornalística de... Não fui eu que trouxe o assunto, tá? Foi aqui o Nuni Morim. Os caras falavam de Bleach assim. Era assim mesmo. Era assim mesmo. Eu não me esqueci. A cubologia vai enrabar todos eles.
Mano, que bizarro. Que bizarro. E assim... É aquele humor cringe americano. Que tudo bem você fazer isso com humor, obviamente escrachado, em um programa que tira sarro de si mesmo, que tira sarro do próprio país, que tira sarro do país dos outros, que tira sarro de todo mundo. Mas um programa que tá tipo, nós somos os críticos de jogos, e só jogos americanos e europeus são bons. Mas você quer saber o que um PlayStation 3 faz? Seu filho da puta, o PlayStation já é um console japonês, seu corno do caralho! Tô ficando doido! Tô ficando doido! Eu tô em pé, tô ficando doido que minhas costas estão doendo. Mano. Into a real country. To see what the PS3 can do with a hack and slash that's not bound up with a complex storyline like the past. Deixa eu ver. Qual que é esse jogo? Já joguei? Esse aqui? Days of the Blade. Pior que foi. Pera aí. O nome do jogo. Mano, eu joguei esse jogo. Eu tenho esse jogo, eu acho. Ou foi o de PlayStation 2? Agora não é só de PlayStation 2 e PlayStation 3. Aí hoje em dia. Vamos ver aqui no Metacritic. Vamos ver no Metacritic. Quanto que tá hoje em dia? 6.3 pra quem falava que era 2 de 5. Tá bom, né? Mas os critics. Nem sei se o jogo é bom ou não. Mas vou defender. Vou defender meus manos japoneses. Botou 55. O público sempre tá certo, tá? E aí a gente tem um vídeo. Agora do nosso Lucão Wolf de 10 meses atrás. Que não tem nem 1000 views. Mas o homem falou. Genji Days of the Blade. O melhor jogo de samurai do PlayStation 3. Vamos reviver Genji of the Blade. Out of 5. Genji's story is based on the Genji period of Japanese history. Well, we're not exactly sure how, but can you really blame us? Because who knows anything about Japanese history? There were some samurai, they periodically killed themselves, a rat learned judo, and they invented a religion that sanctifies small trees and fat Cara, guys. os caras são xenofóbicos. Religiofóbicos, qual que é o nome dessa porra? Islamofóbico, foram shintoísta-fóbico. Foram preconceituosos com a cultura social dos caras. Desrespeitou a morte de milhares de civis inocentes. Com consequências que geraram, basicamente, né, toda a cultura moderna do Japão, desde Godzilla, Kaiju, Super Sentai, anime e mangá, por causa, né, derivado de tudo isso, que inclusive começou por causa da falta de papel, né, quando o Japão estava se reconstruindo. We nuke them. That's what they turned into a real country. To see what the E ela tem um carisma de uma batata. Mano, sabe quando a batata fica, tipo, semanas, meses na cesta? E aí a batata começa a apodrecer, começa a virar umas bolhas, vai saindo umas cabeças da batata fedendo pra caralho. Eu sei disso porque aconteceu, eu morava sozinho. E aí eu deixei a batata na cesta. E caralho, um dia tava um cheiro de cadáver aqui em casa. Falei, puta que pariu, que merda é essa? Aí. Falei, foda-se, vou ignorar. Fechei a porta da cozinha, chamei um amigo pra jogar videogame. E aí a gente tava jogando videogame e a gente falou, não, vou pegar uma água. O moleque, a gente abriu a porta, parecia que tinha um necromante dentro da cozinha, dominando tudo ali, falando, este agora é o meu domínio, invocando o morto-vivo. Eu falei, puta que pariu, vomitando. Aí eu falei, mano, vem cá, vem isso aqui. O moleque chegou, caralho, tinha batata. Mano, a batata, ela tava física, mas ela tava próxima do estado líquido, ela tava transicionando entre estados. E ela tava, imagina, sabe o vulcão que fica borbulhando? A batata borbulhava. Você mexia, você batia assim na cesta, sai uma bolha de dentro pra fora, como se fosse uma espinha da batata, assim, ó. Caralho, nojento pra caralho, cheiro de cadáver da porra. Eu falei, o que eu faço com essa merda? Mano, eu e meu amigo, a gente pegou nossa camisa, virou no rosto, como se fosse uma máscara ninja, saímos correndo pro quartinho da despensa, pegamos uma sacola, saímos correndo. A gente falou, abriu a sacola, 1, 2, 3, virou, era a cesta de metal que ficava no chão. Virou a cesta na sacola, aí que o batata caiu e fez... Nossa, tô quase vomitando, só de lembrar.
a sacola, a batata se despedaçou. E aí veio o capeta assim, caralho, heavy metal! Aí a gente fechou a sacola, amarrou muito rápido, saiu correndo, jogou a sacola no lixo. Tá! Mano, voltamos pra casa, ou pior, a cesta de metal tava impregnada, porque a batata tinha se desintegrado dentro do metal e tudo, mano, parecia um óleo escorrendo do caralho. Nojento pra cacete. A mulher tem esse carisma. Vai se fuder. PS3 can do with a hack and slash that's not bound up with a complex storyline like the vast pageant of Japanese history. Here's our review of Untold Legends. Eu só posso rir aqui, cara. O que eu vou fazer? Olha que absurdo. Homem morando sozinho na Tchau, exatamente. Essa história, meu amigo, a gente conta até hoje. Isso era o mainstream da cobertura jornalística de videogames nos Estados Unidos. Nos Tudo só pra ofender a mulher. Here we are, don't turn away. Cara. Esse era o nível de viralização. Obviamente, isso aqui é um caso extremo, né? As pessoas não falavam isso aí, sei lá, na praça pública, né? Isso aí era um programa de TV todo que tem que fazer piadinha, humor, horrível, Hedgehog dando tiro com a pistola e tal. Horrível. Então, assim, né, era um caso meio extremo, mas esse era o cenário no qual os jogos japoneses se viam quando eles chegavam aqui no ocidente. E aí a galera vem meio que... A mulher já deve ter netos, não deve nem lembrar. Claro, porque ela nem jogar deve jogar. Ela é contratada pra ler um roteiro merda que davam pra ela ali. Ela nem opinião deve ter sobre essa porra desse jogo, nem deve ter encostado nessa merda de Genji. Os desenvolvedores japoneses, só que a situação que aconteceu naquela época ali foi uma coisa que foi uma fatalidade, não foi culpa deles, né? Objetivamente, olhando pra aquela Vou xingar época, a mulher os sim, jogos porra. japoneses realmente Se reclamar no chat, vou xingar a mulher no chat também. Nos comentários. Vou xingar minha namorada, tô puta agora, tô anti-mulher. um pouquinho abaixo. Mas não era porque eles não sabiam desenvolver videogames, era porque a indústria estava passando por um processo muito difícil, que era a transição para alta definição. Os orçamentos necessários para você Eu já falei, só quero saber de homens musculosos, porra. produzir um videogame naquela época cresceram exponencialmente. E aí você tinha coisas como a Square Enix falando publicamente que Final Fantasy XIII era um jogo mais linear porque eles não tinham os recursos para criar cidades de RPG em alta definição. Que loucura isso, né? E aí vocês perguntam, né? Nossa, mas por que os estúdios japoneses se deram tão mal naquela época? Por que eles não conseguiram se virar nos 30, enquanto que a indústria ocidental se deu tão bem ali, conseguiu fazer tão tranquilamente essa transição pro HD? Uma das peças principais nessa época aí, nessa transição pra alta definição, foi uma pequena tecnologia chamada Square Enix tem merda pra caralho também. Unreal Engine 3, que eu tenho certeza que você vai lembrar de quão comum... Que inclusive começou a destruir os jogos exatamente nessa época, com várias coisas fake. Ray Tracing é uma mentira. Frame... Mano, a quantidade... o blur de câmera... Mano, tem uns vídeos super técnicos. Eu sou muito ignorante pra falar sobre isso. Mas tem uns vídeos super técnicos de um cara muito nerd explicando tudo que a Unreal tá fazendo pra destruir o mercado de jogos e acabar com a qualidade dos seus jogos, fazendo com que você tenha que ter placas de vídeo muito mais caras do que você deveria pra rodar jogos merda, que não só mal otimizados, mas também a engine está mal otimizada pra vários elementos. É o Thread Interactive? É esse aqui? Deixa eu ver. É um moleque nerd que falou 40 minutos de coisa técnica, eu não entendi porra nenhuma. Eu falei, esse é bom. Esse é bom. Sabe quando você não entende porra nenhuma? Esse filho da puta mesmo. O desastre da otimização da Unreal. Aqui, luz dinâmica. Porque era melhor 9 anos atrás. É tipo, esse filho da puta mesmo. Mano, esse cara... Eu não entendi metade do que esse cara falou. E por causa disso eu falei, moleque é brabo. E ele vai explicando sem querer fazer entretenimento. É só técnico. Toma lapada na boca. Tem! Você fala, o quê? Você não entendeu uma parte, ele já pulou pra outra, mano. Você tá tipo perdidinho. A única coisa que você fala, mano, começa cálculo. No meio do vídeo, começa cálculo que soma muito. Nem, pior que é só soma, né? Mas finge que é mais complexo. Você tá tipo. Muito bom. Mano, esse vídeo aqui é brabo demais. Todo o canal dele é brabo. Você vai ver isso aqui, você vai descobrir que sua vida é uma mentira. Unreal é uma mentira. Mas ainda fez muitas coisas boas pro mercado. Não irei falar mal da Unreal sendo injusto. Eles permitiram que fosse muito mais fácil desenvolver jogos. Verdade. A Unreal tem muitas características positivas. Mas está tendo um complô para fazer você gastar mais do que você deveria na sua placa de vídeo. E a Nvidia está aproveitando disso para vender frames fantasmas que não existem, que são gerados por IA.
E é interessante, é uma coisa, pô, bacana. Interessante isso aí, mas você vai ver que tem muita discussão aí no meio, que os caras não estão fazendo exatamente o que deveria, que a performance não é isso que eles estão vendendo. Enfim, mano, o mundo dos gamers tetudos de verdade, que compram placa de vídeo de 10 mil reais para discutir na internet, no Facebook, no Twitter. Eles não jogam. Eles só discutem no Facebook e no Twitter. Eles compraram a placa de vídeo pra fazer teste e discutir no Twitter e no Facebook. Esses são os verdadeiros conhecedores. Não era, né? Basicamente todos os jogos que saíam estavam rodando na Unreal Engine 3, na geração PlayStation 3, no 360, às vezes até algumas coisinhas ali no Wii, né? Essa era uma ferramenta que facilitava muito a transição para alta definição, porque era um middleware que basicamente... NVIDIA é braba demais, tá turbinando meus investimentos, os meus também, já devo estar com uns 300% NVIDIA. Essa era uma ferramenta que facilitava muito a transição para alta definição, porque era um middleware que basicamente encurtava o quanto trabalho os desenvolvedores precisavam fazer para transformar um asset em uma coisa de alta definição, né? Essa tecnologia não tinha documentação oficial. Pô, Nars, 8x mais FPS, eu não tenho capacidade de argumentar contra isso, mas o Threat Interactive tem, então vai no canal dele. O dev japonês, que até aquele ponto estava tranquilo trabalhando na indústria há décadas, apenas sabendo japonês, de repente tinha que saber inglês fluente para saber lidar com a ferramenta de trabalho dele, que todo o resto da indústria estava usando, porque todo mundo sabia falar inglês nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, e o dev japonês estava na desvantagem lá, porque ele não sabia falar inglês. E aí os estúdios japoneses precisavam fazer uma coisa muito mais complexa para fazer isso funcionar, né? Eles precisaram investir tempo e dinheiro pra caralho pra capacitar esse dev a aprender a mexer na Unreal Engine 3. Esse era um caminho, demorava um tempo do diabo. Ou então eles investiam em uma tecnologia própria. E aí você teve coisas como, por exemplo, a Capcom anunciando uma engine própria, que nunca saiu do papel. A Square Enix anunciando mais de uma engine própria, que também nunca saiu do papel. Empresa de jogo fazer engine é a direção pra dar tudo errado. Fazer engine é muito complicado. Tudo bem que são mega corporações, né, mas... Idealmente, empresa de jogo faz jogo. Para ter uma equipe de engine, realmente você tem que ser muito grande e se administrar as coisas muito bem. Papel direito. Vai ter essa discorda, a engine deles toda cagada. Hein? Konami investindo uma dinheirama numa engine própria que era conduzida ali pelo Kojima, que no fim das contas acabou alimentando só 2 jogos Metal Gear e 1 tonelada de pés lá, e eles tiveram que jogar no lixo depois. Então assim, a indústria japonesa naquele ponto da história estava em desvantagem, cara. E aí, né, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi uma coisa pior ainda, porque começou esse discurso de que o jogo japonês era pior, o jogo japonês era arcaico, era ultrapassado e tudo mais, e os executivos das empresas japonesas, vendo as vendas caírem de todos os seus projetos, principalmente em comparação com o PlayStation 2, que foi uma época de ouro pra eles, né? Eles falaram, cara, a gente tem que dar um jeito de agradar os ocidentais. E aí, em vez de fazer o que eles sabiam fazer, em vez de continuar fazendo os joguinhos estilo japonês, como eles sempre fizeram, eles começaram a contratar estúdio externo pra dar a franquia que era oriental na mão de um estúdio ocidental, pra entregar isso aí mais mastigadinho pro público DMC. ocidental. O cara... Não que o jogo seja ruim, mas o Dante tirando sarro do próprio Dante. Imperdoável. Ou então eles mesmos começaram a incluir tendências de estúdios ocidentais nos joguinhos. Virou FPS. Os fãs de FPS devem me odiar, cara. Eu não tenho nem nada contra FPS, quer dizer. Não é minha praia, mas... Toda vez... Eu peguei raiva de FPS porque americano só joga FPS, cara. Tradicionalmente japoneses deles. O jogo é bom. Você pode falar que a mecânica do jogo, de combate e tal, legal. Mas o jogo zero carisma, tá? Zero carisma, aquela porra daquele jogo. Eu já joguei, inclusive. Resultado, os jogos foram ficando ainda piores, vendendo cada vez menos, virou piada, né? Capcom, Konami, Square Enix, todas essas empresas fizeram isso naquela época, né? A indústria japonesa precisou de uma década para se recuperar, para reencontrar a sua identidade e chegar ao ponto atual em que, como a gente viu no The Game Awards 2024, voltou a ser legal gostar de jogos japoneses, né? Já está normalizado de novo. Só que isso tudo começou no discurso. Começou no discurso online, cara. De verdade, no que a gente fala em redes sociais, em fóruns. Isso nasceu de pessoas reclamando online. E olha o tamanho que o negócio teve, cara. O tamanho que essa bolha alcançou. E ao ponto de impactar, né, estúdios que fecharam e não voltam mais naquela época, né, franquias que caíram em desuso e estão voltando agora, como, sei lá, o Onimusha, por exemplo, né, é muito louco perceber como as coisas que a gente fala, né, as pessoas acham que é aquela coisa, não, é só uma conversa de pô, porque você não tá... bar, a gente tá aqui falando entre amigos, é brincadeira, não sei o que e tal.
essas coisas têm um impacto real nas pessoas, porque tem pessoas que trabalham nessas empresas e o trabalho delas é literalmente ver o que está sendo dito online sobre. Mas o que está sendo dito online é apenas uma manifestação do que você está fazendo, né? Você está falando com seus amigos que jogo japonês é ruim, significa que você não está comprando jogos japoneses. Senão você não estaria falando isso. Não só por conhecer os bons, mas também por estar comprando o que você gosta. Então o que você está falando não é o que você está falando que está mudando as coisas. São as suas ações. Você não está comprando aquele produto. Logo, aquele produto vai ter que se adaptar para ser comprado ou desaparecer. Sobre os produtos que eles lançam, né? Então não se engane, cara. O discurso online sobre videogames tem consequência, sim. É porque ele não é consequência do discurso. Se o povo tivesse falando, jogo japonês é muito ruim, tivesse comprando... É igual gacha. Todo mundo fala que gacha é uma bosta. O que acontece? Continuam comprando gacha, gastando R$500 em um waifu 2D. O que acontece? O gacha continua lançando, continua crescendo, continua tendo novos gachas. Porque o que importa não é o discurso. O que importa são as ações. Empresa só escuta uma coisa: dinheiro. E aqui eu chego no meu ponto pra esse vídeo aqui, porque eu não tô só falando isso aqui a esmo, eu não tô falando isso aqui, porque deu na telha falar sobre os jogos japoneses e como eles se recuperaram. Não, eu tenho um ponto, cara. O povo que mais fala mal de LoL é quem joga, por isso o jogo continua ruim. Cara, pense muito nisso. E olha que eu já fui diamante no LoL, joguei desde 2011. Quando você percebeu o que tá sendo dito aí fora sobre jogos chineses, sobre jogos coreanos, ainda mais agora que eles vão se tornar cada vez mais comuns e também cada vez mais dominantes. Só vejo o povo elogiando os jogos chineses single player, no caso, né? Jogos grandes, que são poucos que chegam até aqui. Mas a minha bolha de MMORPG, o que mais tem é falar de jogo asiático, jogo coreano e chinês principalmente. O foda é que tem muitos deles online com mecânicas bem predatórias e tal. Mas gameplay, pô, Lost Ark tem um dos melhores gameplays de um action RPG isométrico. Você pega Dungeon Fighter Online, tem o melhor combate de um jogo de luta side-scroller. Entendeu? Você pega esses jogos que são a especialidade deles, né? Você vai ver que tem muita coisa boa. O negócio é que a cultura de monetização de jogos asiáticos ocidentais são diferentes. Em certos gêneros, né? Presta bastante atenção em como essas coisas acontecem. Enfim, esse foi o meu vídeo de hoje com essa reflexão aqui de tempos mais sombrios. Ainda bem que isso aí passou, pelo amor de Deus, né, cara? Mas muito obrigado por acompanhar o TVP. Vídeo bom, fiquei doido no vídeo, falei muita merda, mas tô nem aí. Dark Narras apareceu, não tem como desaparecer até o dia seguinte. Vídeo bom, gostei. Acho que realmente, com ele falando, eu fui me lembrando desses acontecimentos. E isso acontece por brigas de ego, né? Porque o gamer, ele tava brigando por ego. Os meus jogos americanos são muito melhores do que os jogos japoneses. Sendo que ele deveria gostar de jogos bons. Assim como filmes têm diretores, estúdios, gêneros e estilos, o mesmo acontece com jogos. Talvez Street Fighter não é pra você, mas significa que você não vai gostar de nenhum jogo de luta? Nem um jogo tipo Guilty Gear, ou KOF, ou pega uns mais diferentes, Tekken, entendeu? Então, as pessoas se limitam para fazer parte de tribo. E aí elas começam a tomar decisões baseadas em outros elementos que não são elementos reais. São esses elementos alucinógenos delas, que aparecem na discussão online, igual ele falou, mas o que está influenciando mesmo é o fato de não comprar. Agora, as pessoas podem sim ser influenciadas por discurso. Mas a pessoa que é influenciada por discurso, muitas das vezes, ela já tende a concordar com aquilo. É muito difícil. Só tenta em qualquer discussão de Facebook, de Twitter, de comentário de YouTube, tenta convencer o comentário de que ele está equivocado. Você nunca vai conseguir fazer isso. Porque a pessoa não está nem aí para aquilo. Entendeu? Então, os discursos só refletem o que a pessoa quer. Se a pessoa fica de eguinho com jogo, ou console, PlayStation, Xbox e tal, isso acontece por quê? Acontece porque ela está alimentando algum problema dela com aquilo. E aquilo ali é o vetor, né, de manifestação desse elemento. Boa noite a todos, minha primeira vez na live do Narzobar. Não sei se isso é algo bom ou ruim, porque no momento eu estou sereno, mas eu fiquei maluco alguns minutos atrás, porque eu simplesmente bateu doideira, tô ficando insano. E acho que é isso, né? 4 horas de live. Vídeo bom. E vou deixar o link aqui na descrição, e como sempre aqui.
Se inscreve aí no canal de cortes que tem mais conteúdo de jogo. Já fiz um monte de conteúdo de jogo, vou deixar os links aqui se o editor não botar. Se ele não botar, você cobra o editor nos comentários.